Previsão e probabilidade do euro libra britânica. Então vamos vir aqui em observação de mercado, botão direito no MetaTrader, especificação, para caso o seu MetaTrader seja em português, e a gente tem a taxa swap. Então antes de fazer a operação a gente tem que analisar a taxa swap, por quê? O profissional no Forex ele determina quanto de taxa swap ele vai gastar, dependendo da direção que ele vai operar, e adicionar isso ao manejo de risco. 99% dos professores de Forex, eles não ensinam isso para vocês. Então, menos 3,32. Se eu comprar, eu vou ter que pagar menos 3,32. Então, você tem que colocar na fórmula correspondente à sua corretora para você saber quanto em dólares você vai pagar. E se eu operar vendido, eu ganharia 0,67, que seria uma mixaria, mas é um ganho. Então, operar vendido a gente não paga nada e ainda ganha um pouco. Então, o gráfico semanal. O gráfico semanal vem em tendência de alta significativa e, de fato, existe um padrão aqui no gráfico semanal que indica cansaço. Então, existe uma tendência de alta, porém a força está enfraquecida. Se a força está enfraquecida, existe a probabilidade de voltar tudo. E tem outro padrão que a gente identifica aqui, certo? Nós temos aqui quase um topo triplo. Na realidade, um topo duplo, na realidade, porque esse topo aqui primeiro foi rompido. E aqui a gente tem um topo duplo, caracterizado pelo seguinte: nós temos aqui uma estrela da noite e aqui um árabe de topo, para dois padrões de candlesticks que indicam indefinição, respeitando a resistência de 0,8732. E também realizou aqui um tipo de fractal que é chamado de fractal da morte. Segundo a minha metodologia, quando isso acontece, existe a probabilidade fortíssima do mercado voltar a tudo. Talvez a tendência não termine, mas existe a probabilidade alta de correção. Então, operar comprado no gráfico semanal, nem pensar. Operar vendido, como se encontra em tendência de alta, porém enfraquecido, eu não devo operar vendido também. Ou seja, não posso fazer nada no gráfico semanal segundo minha metodologia. O gráfico diário também se encontra nessa condição de pressão de tendência de alta. No momento, o gráfico diário ele indica que vai acontecer mais topos e fundos ascendentes. Embora o semanal tenha indicado que existe a possibilidade de correção, o gráfico diário indica a possibilidade de continuação de tendência. O gráfico diário, para as oportunidades serem oportunidades de alta qualidade e a lucratividade ser significativa, ele tem que estar harmoniosamente considerando as probabilidades de força e direção com o semanal. O semanal foi analisado e indicado que existe uma força baixista e uma possibilidade de queda. E o diário indica a força altista, ou seja, eu não posso operar nem comprado nem vendido. Isso é chamado de consolidação porque, como pela minha metodologia, e é comprovado pelos fatos, que o gráfico semanal influencia no gráfico inferior, o gráfico diário ele tende a subir com enfraquecimento. Então, se você tiver lucro, você vai ter um lucro pequeno e existe uma probabilidade de você tomar prejuízo. Então, isso também é uma consolidação. Consolidação, as pessoas acham que o mercado está lateralizado. Não. Consolidação é quando o gráfico que eu vou operar, ele não tem o respeito e força do gráfico superior, que é o gráfico pai dele. Então, o gráfico diário indica a força altista. Não posso operar nem comprado, nem vendido no gráfico diário. Mas nos gráficos inferiores, como a força do gráfico diário é de alta, e existe a possibilidade de testar esse topo e fazer mais algumas ondas de alta no gráfico diário, nos gráficos inferiores 4 horas e 1 hora, nós podemos operar comprado graças à força do gráfico de diário, que vai influenciar em probabilidades altíssimas de dar certo operações no gráfico de 4 horas. Então aqui o gráfico de 4 horas ele se encontra em tendência de alta acima da média azul, porém está fazendo uma forte correção, e essa forte correção tem uma força significativa indicada pela Profit Line, que indica uma onda de baixa significativa. Então, embora tenha feito um padrão de candlestick de alta aqui, que é esse martelo com uma sombra gigantesca na zona de suporte que é na média móvel, a força do mercado é para baixo, uma força de queda significativa. Então existe a possibilidade de dar stop loss, certo? Dá para a gente operar comprado? Tem como operar comprado graças
o gráfico diário, mas nós temos que esperar um padrão que indique força de alta aqui no gráfico diário. E no momento existe um padrão de candlestick, mas a Profit Line, que é o nosso indicador de força, indica continuação de força baixista, onde pode testar esse fundo deste martelo aqui. Então veja como é complexo o mercado. A gente, quando tem desarmonia de padrões que indicam probabilidades contrárias uns aos outros, isso é indicado como consolidação. E quando existe essa ambiguidade de direção e força, o trader tem que ficar de fora. Então, no gráfico de 1 hora se encontra com pressão de venda. É uma força vendida, tendência de baixa porque o preço se encontra abaixo da média azul, que é o nosso indicador de tendência. Agora, lembre-se que o gráfico diário está com uma força altista. E o gráfico de 60 minutos está em tendência de baixa. Então, força de alta do gráfico diário desfavorável para a força de baixa e tendência de baixa identificada no gráfico de 60 minutos. Ou seja, estou fazendo essa previsão aqui do euro GBP e eu não vou nem indicar compra, nem indicar venda nos gráficos de 1 hora, 4 horas, diário e semanal, porque está tudo consolidado. O gráfico superior sempre está indicando o oposto do que indica no gráfico inferior. E nós sempre vamos operar em um certo gráfico e tomando como base a força do superior, que é o gráfico pai. O pai manda e o filho deve obedecer ao modelo do pai, segundo a teoria fractal que eu utilizo para operar no mercado. E isso é muito válido mesmo. Aqui na descrição do vídeo, usando essa teoria fractal, eu acertei 89% de lucro no Euro CHF. Então tem um vídeo na descrição deste vídeo, o link da descrição deste vídeo, operação ao vivo comprovada, vocês olhem lá que esta análise fractal funciona. Resumindo, qual é a indicação do euro libra britânica? Fazer nada. Então tem aquela frase do Warren Buffett, que no mercado financeiro o investidor que ganha é aquele que geralmente fica ocioso a maioria do tempo. Se arrisca em oportunidades muito inteligentes, detectadas, alta probabilidade de dar certo uma certa operação do qual o investidor se arrisca. Então é assim que se opera no mercado. Quem acha que é a operação todo dia, toda hora, não é bem assim que funciona. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos também, se você acha que esse vídeo realmente foi bom, e também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Muito obrigado, até mais.